Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui a falar sobre as atualidades do mercado financeiro, tá? Seguindo então aqui no nosso slide, vamos lá. Falando então sobre os correspondentes bancários, tá? O que é um correspondente bancário, pessoal? É uma empresa contratada por instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central para prestação de serviços de atendimento aos clientes e usuários dessas instituições, tá? Então, essas empresas realizam operações de crédito e outros serviços em nome de um banco, que podem estar ali conveniadas a mais de uma companhia, né? Então, quais são os correspondentes bancários mais conhecidos? Por exemplo, as lotéricas, né, que tem ali a correspondência da Caixa, o Banco Postal, que tem ali a correspondência do Correio, que está por trás ali do Banco do Brasil. Então, podem ali, né, fazer ali algumas operações bancárias também, que é feito no ambiente bancário, você consegue fazer aí também nesses estabelecimentos, tá? Bom, o principal objetivo dos correspondentes bancários, pessoal, é levar serviços bancários à maior parte da população e estender a lugares onde não há agência dos principais bancos, né? Então, sei lá, às vezes lá numa cidade aqui no interior de Santa Catarina, que tem lá, sei lá, 3.000 habitantes ou até menos, aí tem lá uma lotérica lá para fazer ali serviços de pagamentos, atender ali a população que está vinculada à Caixa, né? Então pode ser aí uma possibilidade, tá? Para essas pessoas nesses lugares aí atuar com os correspondentes bancários. Bom, dessa forma consegue acelerar o atendimento ao cliente e também facilitar o acesso ao crédito, tá? Muitas organizações apostam em parcerias de vendas com outras empresas para alcançar ali o maior número de clientes, né? Então, por exemplo, várias fintechs, companhias especializadas em finanças, concedem crédito, né, mas precisam de outras instituições parceiras para emitir propriamente o capital para capital público, né? Então, por exemplo, um correspondente bancário, às vezes para ele, sei lá, fazer aí um crédito imobiliário, ele tem que estar ali com um bancão por trás, né, para conseguir fazer esta operação, sei lá, vai fazer uma outra operação de crédito, enfim, qualquer financiamento aí, de uma máquina, por exemplo, né, tem que ter ali um bancão por trás ali, para estar ali conseguindo fornecer esse crédito para o cliente, tá bom? Bom, agora já entrando um pouquinho mais numa parte, gente, que vai ser para falar das criptomoedas, né? Essas moedas aí que são chamadas de moedas virtuais, né? Mas antes de tudo, pessoal, nós temos que entender a origem e as funções da moeda, tá? Moeda, quando eu quero dizer, moeda como forma de pagamento mesmo, tá? O que é moeda, gente? Ela é um conjunto de ativos financeiros de uma economia que os agentes utilizam em suas transações. Então, nós já tivemos como modalidade de transação, né? Por exemplo, o cobre já foi utilizado, até moedas de cobre, né, para fazer pagamento. O sal já foi utilizado como forma de pagamento, que principalmente lá nos tempos muito antigos, né? Época de Egito, Mesopotâmia, para conservar os alimentos você precisava do sal. O sal era muito valioso. Daí que vem a palavra salário, que você recebe todo mês, né? Veio derivado dos pagamentos em sal, que as pessoas recebiam. Daí moedas de prata, moedas de ouro, né? O papel moeda que nós utilizamos, as notas de 2, 10, 5, 100 reais, você tem aí isso daí que é utilizado então como a moeda, tá? Bom, podemos agrupar moedas em 3 tipos, tá, pessoal? A moeda metálica, que são essas moedinhas de metal, os centavos aqui que nós utilizamos, tá? O papel moeda, que é a nota lá de dinheiro, né, que tem. Então, lá, né, 5 reais, né? Aquele lá, então, que tem o desenho meu Deus, é a garça, né? A nota de 5 reais é a garça. Então, aquele ali é o papel moeda. E ainda tem a moeda escritural, não é esritual, é escrita, faltando um C aqui, ó.
escritural, tá certo? O que é a moeda escritural? Seria aquela moeda que é criada ali pelos bancos. Por exemplo, ali o saldo ali da tua conta bancária, né? Uma moeda escritural que está lá, né? Que tu vê ali no teu saldo lá no banco, moeda criada pelo sistema financeiro, chamada de moeda escritural, tá? Bom, quais são as funções da moeda, gente? Principal delas, meio de pagamento. Eu tenho uma dívida, eu pago, né, em moeda, num papel moeda, moeda metálica, moeda escritural. Reserva de valor, então eu guardo moeda, né, para ter ali como reserva para fazer mais transações, mais pagamentos. Unidade padrão de conta, né? Quanto que custa, sei lá, uma jaqueta? Esta jaqueta custa, sei lá, 300, 500, 400 reais. Quanto que custa um almoço? Custa 25 reais, por exemplo. Tá? Então, nós temos ali como unidade de conta, né? Eu conto em reais. Quanto que custa um celular? Um celular custa, sei lá, 1.000 reais, enfim. Né? Nós temos ali a moeda como padrão de conta, tá ok? Vamos lá. Intermediária de troca, né, entre os agentes. Porque, olha só, pessoal, imagina que, tá? Eu quero comprar, sei lá, peixe. Quero comprar peixes, né? Fazer um almoço, eu quero fazer um almoço com peixes. Aí eu vou lá no pescador, lá que ele tem peixe para vender. Mas, vamos dizer que não existe a moeda, mas eu sou um produtor de leite. O que eu faria? Eu falava, seu pescador, eu te dou aqui leite e tu me dá peixe em troca. Pode ser? Aí o pescador fala, pá, cara, eu não quero leite. Então a moeda ela serve para facilitar, ela é universal. Eu vou lá no pescador e vou dar para ele, sei lá, 20 reais em troca de um peixe, por exemplo. Então, nós observamos que a moeda ela é utilizada justamente para isso, para ser essa intermediária de trocas ali entre os agentes, tá certo? Porque ela é aceita de maneira universal. Então, essas que são ali as funções da moeda: meio de pagamento, reserva de valor, unidade de conta e ainda por cima aceita de forma universal por todas as pessoas. Você pode, olha só, ir numa vendedora de livros, né? Você pode ir às vezes com água, com um sapato, com um batom, com um chocolate para trocar por um livro dela, ela não aceita, mas certamente ela vai aceitar dinheiro. Então é um meio universal para a troca entre os agentes, tá certo? Bom, agora já entrando, pessoal, falando da parte das criptomoedas, tá? E aí a gente, antes de falar de Bitcoin, de Ethereum, nós temos que ver como é que é o funcionamento, aonde que se cria, da onde que vem essas criptomoedas, tá certo? O que são essas criptomoedas? São as chamadas moedas virtuais que nós temos, tá? Mas da onde que elas vêm, tá certo? Elas vêm, pessoal, desse sistema que nós vamos chamar de blockchain, tá certo? O que nada mais é o blockchain? Ele é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet, tá? Então, esse é o sistema que permite o funcionamento e a transação das chamadas criptomoedas, né? Ou moedas digitais. Então, aonde são feitas as transações entre as moedas digitais é por meio do sistema chamado de blockchain, ok? Então, blockchain é onde que são feitas as transações e a criação dessas criptomoedas, dessas moedas digitais, tá? Então, a rede do blockchain ela não está centralizada em nenhum lugar, tá? Isso aqui é importante. Tem uma bolsa de valores que cuida, por exemplo, do sistema do blockchain. Ele tem ali diversas camadas de segurança também, tá, gente? Isso aqui é importante nós notarmos, tá? Diversas camadas ali de segurança, tá? Contra fraudes, tá certo?
E agora a gente vai entrar então nas criptomoedas, já que nós já sabemos aonde que acontece a transação nas criptomoedas, que é por meio do sistema do blockchain, é ali dentro então que acontece a compra e a venda do Bitcoin, por exemplo, nós vamos falar sobre as criptomoedas em si, tá? O que é uma criptomoeda, professor? É um tipo de dinheiro com a diferença de ser totalmente digital. Então, se eu vou investir isso, eu vou comprar bitcoins, por exemplo, eu não vou andar com uma nota de bitcoin, não existe notas de bitcoin. Ele é um dinheiro totalmente virtual, tá ok? Então, ó, não é emitida por nenhum governo, né? Ou seja, é diferente de, por exemplo, os reais. Quem que emite os reais? O governo brasileiro. O dólar é o americano, o peso argentino, o governo argentino, o Novo Sol é o governo do Peru, o Kwanza é o governo da Angola, o euro é o Banco Central Europeu, a libra esterlina é o Reino Unido. Então, né, governos que eu quero dizer, né? As criptomoedas não tem nenhum governo por trás. Então nós temos que entender que não é um sistema que vem do setor público. Tá certo? De governos, de bancos centrais, essas criptomoedas, tá? Então, ó, as criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico em si. Né? As três principais funções são o quê? Servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para preservação do poder de compra no futuro e ainda também como unidade de conta, tá? As criptomoedas, gente, ainda não adquiriram o status de unidade de conta, né, em função da grande volatilidade que os preços estão sujeitos. O Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa de todas, né, ele ainda não pode ser utilizado como unidade de conta porque a volatilidade, gente, o valor do Bitcoin muda muito. Se vocês forem ver de uma semana para outra já muda bastante, quem dirá em um mês para o outro, tu imagina em anos, né? Então, elas ainda, porque o preço dessas criptomoedas oscila demais, ainda não adquiriu esse status, né, de unidade de conta. Por isso que, agora vou ser chato, em economia, nós não podemos chamar isso de moedas, tá? Por isso que muita gente chama de criptoativos e não criptomoedas, porque ele ainda não adquiriu, né, essa questão ali de ser uma unidade de conta, tá bom? Vamos lá. O que é a mineração de criptomoedas, gente? Isso é um outro termo que vocês certamente podem encontrar na prova, tá? Mineração ali de criptomoedas. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Ó, as transações realizadas com criptomoedas são protegidas por criptografia, né? E precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de pessoas no sistema blockchain, tá? Então, ó, o blockchain é um enorme registro das transações, é o sistema que faz ali as transações das criptomoedas, né? E quem registra as transações, quem faz esse registro de compra e venda são os mineradores, é o nome do pessoal que faz o registro dessas transações, tá? Eles registram e eles são conhecidos como mineradores, tá? Então, ó, os mineradores, eles oferecem capacidade de processamento dos seus computadores para realizar esse registro e conferir as operações feitas com as moedas, né? Em troca disso, são remunerados com novas unidades delas, né? Então, os mineradores, né, gente, eles que fazem ali os registros, fazem as transações e em troca eles ganham, né? São remunerados ali com novas unidades, então, dessas criptomoedas, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho mais das principais criptomoedas, tá certo? E podem entrar na prova de vocês, por isso que é importante vocês conhecerem essas principais criptomoedas aqui que nós vamos falar então,
Tá? A primeira delas e a mais famosa e mais conhecida de todas é, sem dúvida alguma, o Bitcoin. Tá? Então, o Bitcoin, pessoal, que tem essa sigla aqui, ó, BTC, tá? Seria importante vocês fazerem uma tabelinha, tentar, porque pode aparecer, tá? O código aqui. É a mais conhecida, sem dúvida, das moedas digitais, tá? Trata-se ali do primeiro sistema de pagamentos global, né, que é totalmente descentralizado. Ele foi desenhado em 2008, né, em meio ali à crise financeira global do subprime, com o objetivo de substituir o dinheiro de papel, além de eliminar a necessidade da presença dos bancos para intermediar essas operações financeiras, tá? Então, em um artigo que foi assinado por um cara chamado Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo de um programador ou grupo de programadores até hoje não identificado, né, diz que o cara que inventou o Bitcoin acha que o nome dele é Satoshi Nakamoto, né, as pessoas acham que esse é o nome dele, que tem um cara que você escrever em Satoshi Nakamoto vai aparecer um cara que talvez seja ele, que ninguém sabe quem é, até é um mistério isso, normal, tá? Ele que inventou, pessoal, tá? Essa pessoa chamada de Satoshi Nakamoto, tá? Que inventou ali a lógica do funcionamento do blockchain, né? Um sistema ali que possibilitou a existência do Bitcoin. Tá? Então o Nakamoto estabeleceu que vai ter no máximo 21 milhões de bitcoins em circulação. Só vai ter esse valor aqui, ó. 21 milhões é o que vai ter circulando no mundo, né? E estima-se que a última moeda de Bitcoin vai ser minerada lá no ano de 2140. Então, em 2140 é quando nós iremos alcançar os 20 milhões de Bitcoins no mundo, tá? Bom, quais são as vantagens do Bitcoin, pessoal? Liberdade de pagamento, né? Então você tem ali uma possibilidade de pagar com mais um tipo de moeda. Taxas mais baixas, né? Porque não tem nenhum órgão por trás, é totalmente descentralizado. Os pagamentos são realizados sem vincular informações pessoais nas transações, então não tem lá transferência recebida por fulano de tal. No Bitcoin não tem isso, tá? Não vai nada, nenhum dado pessoal, tá? No sistema ali do Bitcoin, tá? Todas as transações ficam registradas nesse sistema de blockchain. No entanto, ainda não possui elevado grau de aceitação como forma de pagamento, né? E tem tido elevado grau de volatilidade no preço. A gente vê o Bitcoin, gente. Pesquisem depois no Google, coloca ali preço do Bitcoin nos anos. Cara, vocês vão ver isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então, ainda não pode se dizer que é um meio muito popular. Se eu não me engano, eu acho que foi El Salvador, tá? Que aceita também bitcoins como uma segunda moeda do seu país, tá? Se eu não me engano, eu acho que é El Salvador, se eu não está me falhando a memória agora. Outras criptomoedas. Vamos lá então, gente. Tem o Ethereum, tá? ETH, que é o antigo Ether. Também é validado no sistema do blockchain, tá? Existe o Tether, que é USDT, dólar, né? USDT de Tether, tá? Ele foi lançado em 2014 por uma empresa de mesmo nome, é uma stablecoin e tem um lastro, né, em uma moeda física. A proposta dessa criptomoeda é de manter a paridade com o dólar americano, ou seja, eu posso trocar esse Tether pelo dólar, tá certo? Então a paridade de 1 para 1, por isso o USD de dólar, tá? E T de Tether. Tem o Ripple XRP, é um protocolo de pagamento distribuído e foi criado em 2011, tá? Não se trata ali de apenas de uma moeda, né? Mas também é um sistema que qualquer moeda, e essa daqui, no Ripple, não tem mineração no blockchain. Ripple é a exceção, tá? Existe o Litecoin, tá, gente? LTC, que foi criado em 2011, né, por um ex-funcionário do Google, e a intenção é que seja mais fácil de qualquer pessoa participar do processo de criação de novos Litecoins, tá? E aí, gente, ó, o Litecoin ele foi projetado para produzir mais unidades, né? 84 milhões de moedas contra 21 milhões do Bitcoin. Então a ideia do Litecoin é ter, na verdade, 4 vezes mais, né, Litecoins pelo mundo do que o Bitcoin.
tá? Então essas informações são importantes, né? Vocês ali terem, por exemplo, o Tether tem a paridade com o dólar, tá? O Ripple não tem ali a mineração por meio do blockchain, tá? O Litecoin, que quer ser mais popular, ele quer ter ali maior número de unidades do que o Bitcoin, né? 4 vezes mais do que o Bitcoin. O Bitcoin vai chegar a 21 milhões e o Litecoin a 84 milhões. Essas informações que eu passei para vocês são importantes para nós guardarmos, tá certo? Para essa parte de atualidades do mercado financeiro, tá ok? Bom, queridos, encerramos então aqui, tá? A parte de atualidades do mercado financeiro. Importante nós observarmos, né? Qual que é a tendência que a gente vê para o sistema bancário, sistema que vai entrar forte em digitalização, forte no mobile banking. Não esqueçam do Open Bank, tá certo? Que é, sem dúvida alguma, tá? Uma dos meios de tentar fazer com que os bancos tenham mais acesso aos clientes e conseguir então dessa forma taxas mais atrativas para os clientes, tá? Sobre as criptomoedas, observem que elas ainda não têm ainda o status total de moeda porque ainda não servem como unidade de conta. Procurem ver as diferenças entre as principais moedas também, tá ok? E aí então nós encerramos esse conteúdo de atualidades do mercado financeiro. Quero agradecer a todos vocês, tá certo? Por terem nos acompanhado em conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Valeu, gente, até mais, muito obrigado.